Eu acredito que a maior parte das mulheres já foi de alguma forma manipulada numa relação. Mesmo que não tenham descoberto como é que isso aconteceu. Mesmo que tenham ignorado os sinais e não tenham visto logo no início que ele era manipulador. Mas a verdade é que quando não há conhecimento, é normal que te deixes levar pelo que sentes. É normal que ignores os sinais. É normal que não vejas a realidade tal como ela é. Por isso é que eu te quero passar o conhecimento para conseguir identificar um homem manipulador. E eu acredito que não há nada mais credível para a informação que tu recebes do que uma pessoa que já foi manipuladora. As pessoas podem estudar sobre o assunto, podem ler sobre o assunto tal como eu já o fiz. Mas para mim nada é mais credível do que uma pessoa que já foi manipuladora. E eu não tenho nada a esconder. Eu já partilhei nas minhas redes sociais, já me expus totalmente de que no passado eu fui manipulador, eu fui narcisista, eu magoei, iludi a maior parte das mulheres que passaram na minha vida. Por isso é que hoje em dia eu faço o que faço. E eu quero passar esta informação que eu acredito que é muito útil para todas as mulheres que me acompanham e confiam no meu trabalho, e vou-te dar 3 sinais para tu conseguires identificar um homem que é manipulador. O primeiro sinal é que ele faz sempre de vítima. Há uma qualidade incrível que os manipuladores têm, que é a capacidade de mentir. Eles arranjam uma história incrível e tão credível que é difícil tu não acreditares. Por isso, seja o que for que aconteça, que seja um erro da parte deles, eles arranjam uma forma e uma história para te dar a entender que foi por tua causa que eles agiram de uma certa forma. E para tu entenderes bem isto, eu vou até contar uma história pessoal. Quando eu estava a namorar, há uns anos atrás, e estava com a minha namorada em casa e tinha ido comprar pão. Cerca de 5 minutos, mas deixei o telemóvel em casa. E eu acho que ela sabia o meu código, não faço ideia. A verdade é que ela viu as mensagens que eu andava a receber e a trocar com uma certa rapariga. E quando eu cheguei a casa, ela estava diferente. Eu perguntei, então, o que é que se passa? Estavas tão alegre, tão bem disposta e agora estás assim, o que é que se passa? E eu insisti tanto que ela acabou por dizer. E quando ela me disse, vejam bem, eu cometi um erro, eu estava a trocar mensagens com outra mulher. E isto é uma traição emocional. Ou seja, foi algo mau que eu fiz, eu magoei alguém, que era a minha namorada na altura. E eu arranjei forma de ela se sentir culpada. Como? Eu disse, como é que foste capaz de mexer no telemóvel? Tu não confias em mim e sem confiança nenhuma relação resulta. Eu arranjei uma história e uma forma dela entender que a culpa foi dela por nós estarmos mal. Por isso, no fim, foi ela que pediu desculpa por ter mexido no meu telemóvel. E nós nem falámos no facto de eu trocar mensagens com outra mulher. Porque eu ignorei isso. Era um erro meu e eu ignorei. Por isso, diz-me se isto já te aconteceu. De alguém errar contigo e de alguma forma não falam do erro, mas falam da forma como tu provocaste esse erro. Ou seja, a culpa é tua dele ter errado. E isto é manipulação. Por isso, jamais permitas que algo que tu vês que é um erro seja desvalorizado. Falem sobre o erro que ele cometeu e não deixes que ele te faça sentir culpada por algo que tu não tens culpa nenhuma. O segundo sinal é que ele usa os teus pontos fracos contra ti. É normal, quando estamos a conhecer alguém e começamos a namorar, que a pessoa nos mostre os seus defeitos, exponha-se de alguma forma e nos mostre os seus pontos fracos, nos fale sobre os seus problemas. E no início, ele vai testar para ver se isso te afeta. Imagina que tens um pouco de peso a mais, falas em ir ao ginásio, mas que é difícil, que não és muito disciplinada, e um bom namorado vai-te apoiar e dizer, ei, queres que eu vá treinar contigo? Ei, queres que eu te prepare a mala para não teres tantas tarefas para fazer antes de ir treinar? De que forma é que eu te posso ajudar para ir treinar, já que é algo que tu queres? Isto é um bom namorado. Agora, um homem ou um namorado manipulador, ele vai de alguma forma picar-te, porque ele sabe que isso te afeta. Ele vai dizer, mesmo que seja só um teste, na brincadeira, ele pode dizer, queres comer picanha e batatas fritas com ketchup? E depois dizes que estás gordinha, que tens aí umas banhinhas, olha essa barriguinha que não cabe na camisa ou na t-shirt que estejas a usar. E isto vai atingir a tua autoestima, mesmo que tu na altura não me digas. Mas a verdade é que não deves ficar calada com este tipo de atitudes, com este tipo de brincadeiras. Não é nada uma brincadeira, é muito sério. Está a brincar com a tua autoestima, que na verdade já te afeta, e quando a pessoa que tu gostas, que tu dás importância, comenta isso, ainda te vais sentir pior. Por isso, não deixes passar em branco este tipo de brincadeiras. Podes dizer, olha, eu não gosto desse tipo de brincadeiras, afeta-me, okay? Tu já sabes que me afeta, e quando vem da tua parte, afeta-me ainda mais. E o que ele pode dizer, como é manipulador, ele pode dizer assim, porque se for um bom namorado, ele vai dizer, peço desculpa, olha, foi uma brincadeira sem ok, não foi por mal, peço desculpa, não volta a acontecer. Mas o manipulador vai dizer,
Estava só a brincar, foi só uma piada, estás assim todo sensível, não consegues aceitar uma piada. Ou seja, para tu aceitares este tipo de comportamentos, porque ele está-te a testar. Porque depois, mais tarde, se tu permites que este tipo de brincadeiras continue a acontecer, ele vai usar esses pontos fracos que tu tens contra ti, para afetar a tua autoestima, para te tornares dependente dele. Ele vai tentar manipular-te dessa forma. Dizendo, por exemplo, se tu não me tratas bem, nós vamos acabar, que isto é uma técnica de manipulação, nós vamos acabar, eu vou deixar-te, e duvido que alguém te aceite assim, com esse corpo todo flácido. Horrível! Que horrível este tipo de comentários de uma possível namorado, um bom namorado, uma pessoa que supostamente devia apoiar, devia te ajudar, devia te empoderar, mas não, está-te a rebaixar, está-te a inferiorizar. Isto afeta tanto a tua autoestima, começas a tornar-te dependente emocionalmente dele. E isto não pode acontecer. Tens de colocar limites e não permitir que este tipo de brincadeiras voltem a acontecer. E se ele continuar, significa que não te está a respeitar. E nenhuma relação resulta sem respeito. Por isso, jamais permitas este tipo de brincadeiras, este tipo de manipulações, que no início são suaves, são subtis, mas que não podes permitir que continuem. Porque se tu permites que continuem, e lembra-te esta frase, tu mostras aquilo que tu mereces através daquilo que tu aceitas. Por isso, por favor, não aceites menos do que aquilo que tu mereces. Mesmo que não consigas ver isso para ti, pensa, se fosse alguém que tu amas, a tua irmã, a tua mãe, tu ias permitir que isso acontecesse? Provavelmente não. Dirias para elas não aceitarem isso. Por isso, não aceites menos do que aquilo que tu não gostavas que acontecesse a alguém que tu amas. O terceiro sinal é que ele compara os teus problemas com os dele. Isto é um sinal mais subtil e que até podes descobrir quando estás a conhecer, antes de iniciares uma relação. Que é quando, por exemplo, tu falas que tiveste um dia cansativo no trabalho, que foi horrível, que a tua chefe disse isto, ou os teus colegas disseram aquilo, qualquer coisa que tu queiras abafar com a pessoa que tu gostas, que estás interessado, ou que até se tornou o teu namorado. E ele diz assim, achas que o teu dia foi mau? Espera até te contar o meu dia. Tive um dia super estressante, horrível a forma como as pessoas blá 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 blá. Ou seja, ele é que é importante. Desvaloriza o teu problema, não te ouve, não te compreende, é egocêntrico como se ele fosse o rei do universo e os seus problemas fossem superiores ou mais horríveis do que os dos outros. E a longo prazo o que é que acontece numa relação? Tu começas a pensar, para que é que eu vou falar? O meu problema não é assim tão mau. O dele é realmente pior. Porquê? Porque os manipuladores têm a capacidade enorme, incrível, de arranjar uma história que evidencia aquilo que eles querem, que seja benéfica para eles. Ou seja, lembra-te que eu te disse no primeiro sinal, eles fazem sempre de vítimas porque arranjam histórias incríveis e maravilhosas. Por isso, nunca deixes que a tua história seja inferior, a tua dor, a tua necessidade, o teu dia, ou seja o que for que tu queiras partilhar, seja inferior a outra pessoa. Seja quem for. A tua história é importante, a tua dor é importante, o teu desabafo é importante e deve ser ouvido e compreendido. E não há ninguém no mundo que tenha uma história pior. Porquê é que eu estou a dizer isto? Sim, tu agora podes estar a comparar. Eu estou a perceber. Estás a comparar. Não, passar fome é muito pior. Claro que é. Mas só nós sabemos o que é que sentimos quando passamos por uma certa situação. E não vamos desvalorizar aquilo que nós sentimos só porque há alguém pior no mundo. Ou a pessoa que está a falar connosco teve uma história pior. Não, a nossa história é importante. A nossa emoção é importante. A tristeza que sentimos é importante. E não devemos nunca desvalorizar o que sentimos, ou a nossa história, ou a nossa dor, ou seja o que for, por causa de outra pessoa que possa estar pior. Não, a tua história é importante. E deve sempre ser ouvida e compreendida. Por isso nunca deixes que nenhum homem desvalorize aquilo que estás a dizer. Porque se isso acontecer, aliás, antes de iniciarem uma relação, se ele faz isso uma vez, ok, aconteceu, ok, podes de alguma forma expor isso, se tiver sentido para ti, se tiver passado 1 mês, 2 meses, mas se ele continua a fazer isso, é porque ele não está assim tão preocupado contigo. E vai de alguma forma tentar-te manipular para tu dar sempre importância a ele. Como se as tuas histórias não fossem importantes. Isso vai fazer o quê? Vai afetar a tua autoestima também. Vais ter alguém que não te compreende, que não te ouve, ou de alguma forma pensas, estou a exagerar, sou uma exagerada, uma dramática. Não, ele é que precisa de mim. Ele é que é importante, ele é que passa por muitas situações. O meu não é assim tão mal. Não deixes que isto aconteça, ok? Tu és importante, as tuas dores, as tuas emoções, os teus sentimentos, as tuas necessidades são importantes. E principalmente devem ser importantes para a pessoa que gosta de ti, ou que diz que gosta de ti. Por isso, não te deixes manipular por estes homens que fazem sempre de vítimas, que usam os teus pontos fracos contra ti e que comparam os teus problemas com os deles, desvalorizando a tua história, a tua dor, a tua emoção e aquilo que tu queres abafar.
Eu espero que este vídeo tenha sido mesmo útil para conseguires identificar estes homens manipuladores e não te deixares levar, porque deixa-me dizer-te, vai-te destruir. Vai destruir-te completamente a tua autoestima, vais ficar emocionalmente dependente dessa pessoa e não podes deixar que isso aconteça porque vai fazer perder anos de vida, talvez anos em terapia ou dinheiro em terapia. Por isso, espero ter sido útil e até ao próximo vídeo.